Às vezes, uma simples fotografia pode mudar tudo o que você acredita sobre sua própria vida. Quando Marina se aproximou de Dona Lúcia, suas mãos tremeram ao ver a fotografia amarelada. Algo na imagem parecia familiar demais para ser coincidência. Mas havia um detalhe que faria seu coração congelar, uma revelação que ela jamais imaginou enfrentar. Se você já sentiu que uma única descoberta pode mudar tudo, saiba que não está sozinha. Marina nunca imaginou que aquela fotografia antiga, segurada por Dona Lúcia, mudaria não só sua história, mas também a vida de Juliano e Alice. Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança, porque cada caminho deixa uma marca. Marina segurava a mão de Juliano, enquanto Alice brincava com um boneco no chão da sala. A fotografia antiga que Dona Lúcia apertava entre os dedos parecia irradiar um peso invisível. O apartamento pequeno estava silencioso, exceto pelo tic-tac insistente do relógio na parede. Ela respirou fundo, tentando ignorar o aperto no peito. Mas algo na expressão de Dona Lúcia a fez estremecer. O que será que aquela idosa esconde que faz meu coração disparar assim? A manhã avançava, mas Marina sentia como se o tempo tivesse parado. O cheiro de café recém-passado flutuava pelo ar, mas não conseguia aquecer o frio que percorria sua espinha. Ela não sabia que aquela visita transformaria cada escolha, cada medo, cada lembrança que julgava segura. E se o que vou descobrir mudar tudo o que achei que conhecia sobre minha família? Juliano se aproximou dela, segurando sua mão com confiança infantil. Mãe, está tudo bem? Marina forçou um sorriso, mas por dentro, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Alice olhava curiosa, sem entender o peso da tensão que pairava na sala. Será que vou conseguir proteger meus filhos do que está prestes a acontecer? Dona Lúcia respirou fundo e levantou a fotografia. Marina percebeu então que não se tratava apenas de uma imagem antiga. Havia algo nela, um detalhe familiar que fez seu coração congelar. O silêncio parecia mais pesado, cada tic-tac do relógio mais ensurdecedor. Marina deu um passo à frente, mãos trêmulas, e tocou a fotografia com cuidado. Como é possível que eu reconheça essa pessoa depois de tanto tempo? Juliano olhou para a foto e apontou. Mãe, é você? Marina engoliu seco. A fotografia mostrava uma mulher jovem com um sorriso quase idêntico ao dela. Mas isso não fazia sentido. O aperto no peito aumentou. Se isso é verdade, o que mais foi escondido de mim todos esses anos? Alice se aproximou, curiosa, e tocou a fotografia sem perceber a tensão. Marina recuou ligeiramente, mas algo na expressão de Dona Lúcia indicava que o choque não tinha acabado. O que ela sabe que eu não sei e por que demorou tanto para me contar? Marina sentou-se na poltrona mais próxima, tentando organizar os pensamentos que giravam em sua cabeça. O cheiro de madeira antiga e chá morno da sala não trazia conforto. Cada detalhe do apartamento parecia amplificar a revelação iminente. Ela fechou os olhos por um instante, tentando negar a conexão, tentando acreditar que era apenas uma coincidência. Mas o coração dizia outra coisa. Não, isso não pode ser verdade, certo? Dona Lúcia suspirou, trêmula, como se pesasse anos de silêncio em cada palavra. Marina percebeu que a idosa não tinha pressa, mas cada segundo que passava aumentava a pressão no peito da mãe solteira. O que ela vai me revelar agora que vai mudar tudo para sempre? A foto caiu levemente da mão de Dona Lúcia, e Marina quase gritou ao reconhecê-la por completo. Era ela mesma, mas não a Marina adulta. E sim, uma criança ao lado de uma mulher desconhecida. Um nó se formou em sua garganta. Quem é essa mulher? E por que minha história parece escrita ali, naquele pedaço de papel? Marina tentou perguntar, mas a voz falhou. Dona Lúcia apenas olhou para ela, com olhos marejados e um segredo que pesava tanto quanto a fotografia. O telefone tocou, quebrando o silêncio, mas ninguém atendeu. Um vento frio entrou pela janela aberta, balançando a cortina, e Marina sentiu como se o mundo inteiro estivesse prestes a mudar. Ela percebeu que naquele instante, nada seria como antes, e quando Dona Lúcia finalmente falou, sua frase deixaria Marina sem chão. Você precisava ver isto para entender, mas não está preparada para tudo que vem a seguir. Marina respirou fundo, ainda segurando a fotografia. Cada detalhe parecia gritar familiaridade. O colar na mulher da foto,
O jeito do cabelo preso, até a expressão do olhar. Juliano, Alice, vocês precisam entender que isso não é só uma coincidência. Ela mal conseguiu pronunciar as palavras, mas algo em seu peito dizia que havia muito mais escondido ali. Como isso pôde ter ficado escondido todos esses anos? Dona Lúcia deu um passo à frente, com mãos trêmulas, como se carregasse décadas de silêncio. Marina, eu não sabia como te contar antes, mas essa foto, ela revela parte da sua história que ninguém mais te falou. O que será que ela vai me revelar agora que vai mudar tudo? A fotografia mostrava Marina ainda bebê, nos braços de uma mulher que Marina não reconhecia. Mas havia um detalhe que a fez prender a respiração. Um bilhete escondido dobrado atrás da imagem, com seu nome escrito à mão. O coração de Marina disparou. Isso é meu. Mas como? Ela passou os dedos sobre a letra quase apagada pelo tempo. Se isso é verdade, quem poderia ter escondido algo assim de mim? Dona Lúcia suspirou, lágrimas brilhando nos olhos. Você precisa saber que nem toda verdade vem fácil, e nem toda mentira é intencional. Mas essa foto, ela é a chave de tudo. E se a chave abrir portas que eu não quero atravessar? Marina examinou a fotografia com atenção, sentindo cada linha, cada sombra, como se pudesse extrair respostas apenas olhando. Então, percebeu algo. A criança ao lado da mulher desconhecida não era ela sozinha. Havia outra criança, Juliano, mas com aparência diferente. O choque a fez recuar, e um nó se formou em sua garganta. Alice se aproximou, curiosa, e tocou seu cabelo sem perceber a tensão. Será que meu filho sempre esteve ligado a algo que eu nunca imaginei? Dona Lúcia inclinou-se e disse, com voz baixa mas firme: há mais pessoas envolvidas nessa história do que você imagina. E o que você viu na fotografia é apenas o começo. O começo do quê? Do pior? Ou da verdade que muda tudo? Marina olhou ao redor do apartamento e percebeu detalhes que antes passavam despercebidos. Fotos antigas nas estantes, objetos que pareciam comuns, mas que agora carregavam significados ocultos. Ela começou a conectar pontos e percebeu que sua própria história estava entrelaçada com a vida de Dona Lúcia, de maneiras que ela nunca imaginou. Será que tudo o que vivi até hoje é apenas parte de algo maior que eu nunca vi? Juliano segurou sua mão, sentindo a tensão, e disse: Mãe, o que aconteceu? Marina olhou para ele, lutando contra as lágrimas, e respondeu: Não sei ainda, mas precisamos descobrir juntas. Como posso proteger meus filhos de algo que nem eu entendo completamente? Marina sentou-se, sentindo cada músculo do corpo pesado como chumbo, o cheiro da madeira antiga, o calor do chá, o toque suave da mão de Dona Lúcia. Tudo parecia amplificar a mistura de medo e curiosidade. Ela não sabia se deveria chorar, gritar ou correr. Cada emoção lutava dentro dela, como ondas violentas contra rochas. Será que vou conseguir suportar a verdade que está prestes a vir? Dona Lúcia respirou fundo e finalmente falou: Marina, a mulher que você vê na fotografia não é só alguém do passado. Ela tem uma ligação direta com o futuro que ninguém jamais te contou. No mesmo instante, o telefone tocou novamente. E Marina percebeu que a voz do outro lado poderia mudar tudo, ou revelar algo que ela não queria ouvir. Marina sentou-se na poltrona perto da janela, olhando para a rua silenciosa. Mas sua mente estava em tumulto. Cada detalhe do apartamento parecia amplificar o peso da revelação. O cheiro da madeira antiga, o calor suave do chá esfriando na xícara, o som distante de risadas de crianças brincando no parquinho, que agora soava quase irônico diante da tempestade emocional que se desenrolava dentro dela. Juliano se aproximou, segurando sua mão, enquanto Alice puxava seu colar de pérolas herdado da avó, sem perceber o clima pesado. Marina fechou os olhos, sentindo o coração bater descompassado. Ela sabia que precisava tomar uma decisão que não só afetaria sua vida, mas também o destino de seus filhos. Cada opção parecia carregada de dor. Revelar toda a verdade poderia destruí-los emocionalmente. Manter o segredo poderia perpetuar mentiras que corroeriam relações, e aceitar ajuda externa significaria abrir mão de sua independência. E no fundo, ela sentia que qualquer escolha traria consequências inesperadas. Como posso escolher quando cada caminho parece um abismo à minha frente? O dilema pesava ainda mais, porque Marina percebeu que o tempo estava contra ela. A fotografia antiga, o bilhete escondido e o silêncio de Dona Lúcia eram apenas a superfície. O que vinha a seguir poderia mudar tudo de forma irreversível.
Ela passou os dedos pelo colar da mãe, tentando encontrar força naquele objeto simbólico, lembrando-se de cada conselho e abraço que a guiara até ali. Juliano olhou com olhos esperançosos, e Marina percebeu que sua coragem precisava superar o medo paralisante, mas a dúvida ainda a consumia. Alice sorriu inocentemente, completamente alheia ao caos emocional da mãe, e aquele contraste fez com que Marina respirasse fundo e encarasse a realidade. Ela não podia mais adiar a decisão. E se a escolha errada custar a felicidade deles para sempre, foi então que o telefone tocou. Marina hesitou antes de atender, sentindo o frio subir pela espinha. A voz do outro lado era firme, quase ameaçadora, mas havia algo que pedia ajuda, algo que não poderia ser ignorado. Cada palavra soava como uma lâmina atravessando seu coração. Dona Lúcia, em silêncio, observava cada reação, como se soubesse exatamente o impacto que aquela ligação teria. O dilema interno de Marina se intensificou. Aceitar o que vinha da ligação significava confrontar verdades que poderiam ferir mais do que proteger, mas ignorar poderia deixar cicatrizes invisíveis para sempre. Ela sentiu o suor frio escorrer pelas costas e percebeu que o mundo exterior, a rua, o vento, os sons da cidade, desaparecia diante da tempestade interna que precisava enfrentar. Se eu atender, vou abrir uma porta que talvez não consiga fechar jamais. Cada segundo que passava parecia ampliar o silêncio. Marina percebeu que precisava agir rapidamente, mas também precisava sentir cada emoção, porque a decisão não era apenas lógica, era visceral, emocional, materna. Ela respirou fundo, segurando a mão de Juliano e sentindo o toque suave de Alice no braço, e finalmente fez sua escolha. Era um passo ousado, arriscado, mas carregado de amor e proteção. Ela sabia que o caminho à frente seria doloroso, mas agora tinha clareza de que a coragem não é ausência de medo, mas agir apesar dele. E naquele momento, Marina percebeu que a decisão que tomava não era apenas sobre os próximos minutos ou horas, mas sobre o destino de toda a sua vida e a de seus filhos. Marina respirou fundo e finalmente fez o que sabia ser certo, apesar do medo que apertava o peito. Ela ligou para o número que aparecera no bilhete antigo e cada toque de descagem soava como uma batida de tambor em sua mente. Juliano observava, sem entender completamente, mas confiando cegamente na mãe. Alice ainda brincava ao lado, alheia à tensão crescente. Quando alguém atendeu do outro lado, Marina sentiu um arrepio percorrer a espinha. A voz que respondeu continha um tom que misturava surpresa, alívio e um perigo sutil. Cada palavra que saía daquela ligação parecia arrastar Marina para um precipício emocional, e ela percebeu que não havia volta. A coragem precisava se transformar em ação imediata, e cada gesto, cada palavra, cada silêncio contava. Será que o que eu fiz vai salvar ou quebrar tudo? A ligação terminou, mas o impacto ainda pairava no ar. Marina sentou-se, sentindo o peso da decisão e a tensão do futuro. O vento frio da janela aberta fazia a cortina balançar suavemente, mas não trazia alívio. Juliano se aninhou nos braços da mãe, e Alice olhou para ela, confiante. Era nesse instante que Marina percebeu que a decisão tomada não era apenas sobre proteger os filhos, era sobre finalmente assumir o controle de sua vida e de sua história, mesmo que o caminho à frente fosse repleto de incertezas. Cada escolha tinha um preço, e agora ela estava pronta para enfrentá-lo. O preço da coragem é sempre alto, mas será que vale a pena? No silêncio que se seguiu, Marina percebeu que a ligação não resolvera tudo. Havia mais mistérios a desvendar, mais verdades escondidas nas sombras do passado e do presente. Então, sem aviso, uma notícia inesperada chegou pelo WhatsApp. Uma fotografia digital, semelhante àquela antiga, mostrando algo que Marina nunca poderia ter imaginado. Juliano olhou curioso. Alice segurou sua mão, e Marina sentiu que o mundo estava prestes a mudar mais uma vez. E quando ela olhou para Dona Lúcia, entendeu que o próximo passo seria ainda mais difícil, mais doloroso e mais revelador do que qualquer coisa que já enfrentara. Marina entrou na sala de Dona Lúcia com a sensação de que finalmente tinha controle sobre a situação. Mas a paz era apenas uma ilusão temporária. Cada passo que dava parecia ecoar mais alto do que deveria, e o cheiro familiar do chá recém-passado misturava-se com a tensão no ar. Juliano segurava sua mão com força,
como se sentisse a gravidade do momento, enquanto Alice observava curiosa, ainda inocente ao caos emocional que cercava todos ali. Marina respirou fundo, acreditando que finalmente conseguiria compreender a extensão da verdade. Mas um detalhe chamou sua atenção. Uma foto antiga caída no chão, ligeiramente dobrada, que revelava a presença de uma terceira pessoa que ninguém tinha mencionado até então. O coração dela acelerou. O que parecia ser uma conquista, uma vitória emocional, tornou-se imediatamente incerta, pois a fotografia sugeria que as peças do quebra-cabeça eram muito mais complexas do que imaginava. Será que o que eu achei que estava resolvido era apenas o começo de algo ainda mais sombrio? Ela tentou se concentrar em uma sensação de controle, mas as memórias e as suspeitas se entrelaçavam de maneira inescapável. Cada gesto de Dona Lúcia, cada olhar, cada silêncio carregava significados ocultos que Marina ainda não conseguia decifrar. Juliano olhou para ela, a confiança nos olhos do filho sendo o único suporte para que continuasse. Mas mesmo assim, a mãe sentia o peso de cada escolha que fizera até ali. Alice, segurando o colar que Marina passara por anos, parecia inconsciente de tudo, mas simbolicamente lembrava Marina do que estava em jogo. A pureza e inocência dos filhos que dependiam de sua força para não se perderem na tempestade de segredos. E se a pessoa que pensei que fosse ali para ajudar, na verdade tivesse motivos ocultos? Marina sentiu um frio percorrer a espinha quando percebeu algo estranho no olhar de Dona Lúcia. Por um momento, parecia que a idosa escondia uma emoção intensa, quase indetectível, mas que gritava aos sentidos treinados de Marina. O detalhe estava nas mãos trêmulas, no leve rubor que surgia nas bochechas, e no modo como olhava para uma porta fechada atrás da estante de livros, como se estivesse tentando esconder algo. Cada microgesto da mulher parecia carregar décadas de segredos, e Marina percebeu que havia subestimado completamente o que ainda estava por vir. Juliano se encolheu ao seu lado, e Alice apertou o colar que Marina segurava com força, reforçando a necessidade de manter a calma diante de verdades que poderiam ferir toda a família. O que você ainda não me contou, Dona Lúcia? Que história está escondida nas sombras? A tensão aumentou quando Marina abriu a gaveta lateral da estante, procurando algo que pudesse ajudá-la a entender os enigmas do passado. Dentro, encontrou uma série de cartas antigas, bilhetes cuidadosamente dobrados, fotos amareladas pelo tempo e anotações que revelavam conexões surpreendentes. Cada objeto parecia murmurar um segredo, e ela percebeu que a verdade sobre a mulher da fotografia e os laços familiares que ela julgava conhecer estava muito mais profunda e complicada do que qualquer coisa que pudesse imaginar. O choque emocional aumentava a cada descoberta, e a sensação de que a segurança que sentira até então era apenas superficial cresceu como uma onda prestes a quebrar sobre ela. Se tudo o que eu sei é apenas uma metade da história, será que estou preparada para a outra metade? Foi então que Dona Lúcia finalmente respirou fundo e falou, como se cada palavra fosse cuidadosamente medida para causar impacto máximo. Marina, a mulher da fotografia, é sua avó materna, e aquela outra criança ao lado dela não é Juliano, mas alguém que tem laços que você ainda não entende completamente. Muitos anos se passaram. Segredos foram guardados para protegê-los, mas a verdade não podia permanecer escondida para sempre. O choque quase paralisou Marina, que sentiu o chão sumir sob seus pés. Cada memória confusa de sua infância, cada lacuna em sua história pessoal, parecia se encaixar de maneira dolorosa, formando um retrato que ela nunca imaginara. Juliano olhou para ela, sem entender nada, e Alice tocou seu braço, transmitindo conforto sem saber como tudo isso poderia ter permanecido escondido por tanto tempo. Marina tentou respirar, mas a sensação de que estava no centro de um terremoto emocional tomou conta. Tudo o que julgava conhecer sobre sua família, sobre si mesma e sobre os filhos, parecia agora apenas uma sombra da realidade. Cada detalhe que emergia, o bilhete, a fotografia, o colar, cada gesto de Dona Lúcia, carregava um peso insuportável. Ela percebeu que precisava agir, que a verdade exigia coragem, mas também sabia que cada passo poderia mudar para sempre a vida de Juliano e Alice. Se a verdade é isso, será que estamos preparados para enfrentá-la juntos? Antes que Marina pudesse processar completamente a revelação, o telefone tocou novamente, e no visor apareceu um número desconhecido.
A voz do outro lado trouxe notícias que ninguém poderia prever. Segredos adicionais, ligações familiares ocultas e decisões que precisariam ser tomadas imediatamente. Juliano apertou a mão da mãe. Alice segurou seu colar. E Marina percebeu que, mesmo após tudo o que descobriu, a verdadeira batalha emocional estava apenas começando. Marina sentou-se no chão da sala, encostada na parede fria, sentindo o peso de tudo o que havia descoberto esmagar seu corpo e sua mente. Cada segredo revelado parecia multiplicar a dor que carregava há anos, e a sensação de impotência a envolvia como uma sombra silenciosa. Juliano, sem compreender completamente, permaneceu próximo, segurando sua mão com firmeza, enquanto Alice brincava com o colar da mãe, inconsciente da gravidade da situação, mas transmitindo, sem querer, uma luz tênue de esperança. Marina respirava profundamente, tentando organizar pensamentos que se chocavam uns contra os outros. A traição, os segredos familiares, a verdade oculta sobre a avó e agora a ameaça desconhecida que surgira pelo telefone. Tudo parecia convergir para um ponto único, o abismo emocional em que se encontrava, onde a dor acumulada parecia prestes a engolir não apenas sua coragem, mas também a própria identidade. Como continuar quando cada passo à frente parece mais doloroso que o anterior? Cada memória feliz de infância, cada momento de conquista que julgara ter vivido, agora se misturava com a realidade cruel que se descortinava diante de seus olhos. A fotografia antiga nas mãos de Dona Lúcia, os bilhetes escondidos, as cartas amareladas pelo tempo. Tudo parecia sussurrar que o passado nunca havia sido realmente esquecido, e que cada escolha, feita até agora, carregava consequências invisíveis, mas poderosas. Marina sentia o coração apertado, o peito queimando, e a certeza de que sua vida jamais seria a mesma começava a se solidificar em sua mente. Juliano olhou para ela, tentando entender o que a mãe sentia, e Alice se aproximou, oferecendo um abraço que parecia pequeno diante do tamanho do desastre emocional. Se tudo o que você acreditava sobre sua vida é mentira, como reconstruir o que restou? A pressão sobre Marina era quase insuportável. Cada detalhe do passado parecia gritar por atenção, exigindo ser confrontado e compreendido, e ainda assim, o presente continuava a desmoronar ao seu redor. A sensação de perda não era apenas material, era existencial. O que ela acreditava serem momentos de normalidade, agora pareciam ilusões cuidadosamente construídas para mascarar feridas profundas. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo os soluços que ameaçavam escapar, enquanto se perguntava como poderia proteger Juliano e Alice de uma verdade que, para ela, era quase impossível suportar. Quando o mundo inteiro parece desabar, como encontrar forças para não se perder junto com ele? Sozinha no silêncio da noite, Marina deixou as lágrimas rolarem livremente, sentindo o peso de tudo que havia descoberto se concentrar em seu peito. Juliano dormia ao seu lado, exausto da tensão do dia, e Alice se aninhava nos braços da mãe, oferecendo o consolo silencioso que, paradoxalmente, a deixava ainda mais consciente da responsabilidade que carregava. Cada ruído da casa parecia amplificado. O relógio ticando na parede, o vento batendo nas janelas, o leve rangido do assoalho sob o peso de sua respiração. A solidão se misturava à responsabilidade, criando uma tempestade interna que ameaçava engolir Marina por completo. É possível se levantar quando tudo dentro de você implora para desistir? Enquanto contemplava na escuridão, Marina começou a reviver momentos felizes, agora distantes e quase inacessíveis. A memória de risadas com Juliano e Alice, brincadeiras simples no parque e abraços espontâneos da família perdida surgiam como faróis em meio à tempestade emocional. Cada lembrança parecia pequena diante do abismo que se abria à sua frente, mas também lembrava que havia algo pelo que lutar. Um fio de esperança surgia, tênue e frágil, lembrando que a força não vinha da ausência da dor, mas da capacidade de persistir, mesmo quando a dor parecia insuportável. E se a única maneira de sobreviver for encarar a escuridão de frente? Marina se lembrou do sorriso de sua mãe falecida, das histórias contadas antes de dormir, da segurança e aconchego que pareciam tão distantes agora. A memória contrastava brutalmente com a realidade presente, onde cada decisão, cada descoberta, era uma nova camada de complexidade que testava sua resistência. Ela percebeu que não poderia fugir da verdade,
e que cada passo à frente exigiria coragem renovada, mesmo quando o medo ameaçava paralisá-la. Juliano e Alice eram seu lembrete constante do que estava em jogo, e Marina sentiu que precisava transformar seu desespero em ação. Como transformar dor em força quando tudo ao redor parece perdido? A fotografia antiga e os bilhetes nas mãos de Dona Lúcia, antes apenas objetos, agora pareciam símbolos de um passado que não podia mais ser ignorado. Cada detalhe carregava memórias de pessoas, decisões e sacrifícios que moldaram não apenas o presente, mas também o futuro que Marina precisava proteger. Ela respirou fundo, sentindo o calor do corpo das crianças junto ao seu, e percebeu que a força necessária para atravessar o abismo não viria de evitar a dor, mas de aceitá-la e enfrentá-la com coragem e amor incondicional. Quando tudo parece perdido, onde buscar a coragem para recomeçar? No momento em que Marina se levantou da cadeira, sentiu uma determinação diferente percorrer seu corpo. Um calor que vinha de dentro e que a lembrava de que, apesar de tudo, ela ainda era mãe, ainda era protetora, ainda era capaz de lutar. Juliano olhou para ela, percebendo a mudança silenciosa, e Alice sorriu, sem saber exatamente por quê, mas transmitindo confiança e amor genuínos. Cada gesto pequeno, cada lembrança compartilhada, cada palavra de incentivo que Marina murmurava para si mesma, funcionava como combustível para atravessar o abismo que a vida havia colocado diante dela. Será que essa centelha de esperança será suficiente para enfrentar a tempestade que ainda está por vir? Ela sabia que a decisão mais difícil ainda não tinha sido tomada, mas pela primeira vez em horas, sentiu que havia uma direção clara. O desespero começava a ceder espaço à ação, à coragem, à vontade de proteger aqueles que mais amava. O abismo não desaparecia, mas a forma como o encarava agora era diferente. Não mais como vítima da situação, mas como protagonista da própria história, pronta para enfrentar o que viesse. E se a verdadeira batalha estiver apenas começando? No instante em que Marina pegou o telefone, o mesmo número desconhecido piscando no visor parecia ditar seu destino. A voz do outro lado revelou novas informações que ninguém poderia prever. Ligações ocultas, segredos familiares adicionais e escolhas que precisariam ser feitas imediatamente. Juliano apertou a mão da mãe. Alice segurou seu colar, e Marina percebeu que, mesmo após enfrentar o abismo emocional, a verdadeira batalha estava apenas começando. Marina respirou fundo, sentindo a determinação que se formara no abismo finalmente se solidificar em coragem inabalável. O telefone ainda em mãos, ela sabia que a decisão que tomaria naquele instante definiria não apenas o presente, mas também o futuro de Juliano e Alice. Cada passo que dava pelo apartamento silencioso parecia ecoar a responsabilidade esmagadora de proteger a família enquanto confrontava verdades ocultas por anos. A fotografia antiga nas mãos de Dona Lúcia brilhava à luz fraca da tarde, lembrando-a de que a redenção não era apenas pessoal, mas também emocional. Havia feridas que precisavam ser curadas, pontes que precisavam ser reconstruídas, e segredos que precisavam ser encarados de frente. Será que a coragem que nasceu do abismo será suficiente para mudar tudo agora? Cada gesto de Marina carregava intenções claras e profundas. Ela reorganizou documentos, guardou bilhetes e escreveu mensagens cuidadosamente antes de ligar para as pessoas certas, confrontando a realidade com firmeza. Juliano observava, percebendo que sua mãe havia se transformado diante de seus olhos, não mais vítima da vida, mas protagonista da própria história. Alice, apesar da pouca idade, sentia a energia diferente no ambiente, como se o amor e a força de Marina fossem capazes de iluminar até os cantos mais escuros da casa. Cada detalhe da cena, o cheiro do café que esfriava na mesa, o colar da mãe segurado com firmeza, a luz filtrada pelas cortinas, intensificava a sensação de que algo maior estava em jogo e que o momento de redenção finalmente chegara. Será que o passado finalmente deixará espaço para o futuro? A ação de Marina era acompanhada de uma tensão palpável. Cada ligação, cada palavra dita, carregava consequências inesperadas, mas havia algo libertador na decisão de enfrentar o que sempre havia sido evitado. Segredos da família, escolhas difíceis, confrontos emocionais que exigiam sinceridade absoluta.
Cada passo que dava parecia dissolver a névoa de medo que a envolvia, permitindo que a esperança surgisse como uma chama intensa e clara. Marina sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que a força interior era suficiente para enfrentar a dor e transformá-la em coragem ativa. Quando você finalmente encara tudo de frente, será que o mundo responde da mesma forma? Enquanto Marina confrontava os fatos e as pessoas envolvidas, respostas começaram a surgir de formas inesperadas. Dona Lúcia, antes retraída e silenciosa, revelou camadas de arrependimento e memórias que explicavam parte do mistério da fotografia antiga. Cada palavra, cada suspiro da idosa, parecia carregar peso de décadas, mas também a oportunidade de reconstrução emocional. Juliano começou a compreender a complexidade das situações que até então pareciam simples. E Alice, ainda pequena, transmitia inocência e luz, lembrando Marina do propósito maior de sua luta: proteger, ensinar e inspirar amor genuíno. O mundo ao redor respondia lentamente à coragem dela, mostrando que enfrentar o passado não apenas libera o futuro, mas também transforma cada pessoa envolvida. Será que enfrentar os fantasmas do passado pode realmente curar o presente? Marina percebeu que cada gesto de honestidade, cada confronto doloroso, tinha efeito cascata. Relações familiares começaram a se redefinir. Alianças inesperadas surgiam, e pequenos sinais de reconciliação davam esperança de um futuro mais sólido. No entanto, a vida não oferecia garantias. Perdas, mágoas e incertezas ainda estavam ali, lembrando que redenção não significava perfeição, mas sim transformação real. Cada detalhe do ambiente, a luz do fim de tarde entrando pelas janelas, o som suave de Alice rindo, a expressão de Juliano cheia de orgulho silencioso, tornava palpável o resultado da força de Marina. Coragem, ação e amor incondicional transformando dor em esperança concreta. Quando tudo muda, será que conseguimos reconhecer o que realmente importa? Marina finalmente se sentou no sofá, sentindo o corpo exausto, mas o coração leve de uma forma que não sentia há anos. Cada passo da jornada havia deixado cicatrizes, mas também havia construído resiliência. Juliano trouxe uma manta, cobrindo mãe e irmã, e o gesto simples, carregado de cuidado e amor, reforçou a certeza de que ela não estava mais sozinha. E nunca realmente estivera. Alice, com seus olhos brilhando, segurou o colar que Marina carregava desde a infância, como se entendesse que a força da mãe era também o elo que os mantinha unidos. Marina percebeu que a redenção não era apenas sobre confrontar o passado ou vencer obstáculos externos, mas sobre reconhecer a própria força, a capacidade de amar sem medida e a coragem de recomeçar, mesmo diante de incertezas. Será que a verdadeira força é medida pelas batalhas vencidas ou pela capacidade de continuar apesar delas? O mundo exterior começava a refletir a mudança interna de Marina. Relações com pessoas do passado, que antes eram fontes de dor e confusão, mostravam sinais de reconciliação, ou, ao menos, de compreensão. Cada pequeno gesto de honestidade e abertura emocional criava novas oportunidades, pequenas vitórias silenciosas que reforçavam a transformação da protagonista. O abismo emocional que parecia intransponível agora servia como ponte para um futuro mais consciente, mais humano e mais conectado com aqueles que realmente importavam. Marina sentiu, profundamente, que a vida poderia ser reconstruída, não apagando a dor, mas integrando-a à própria história como fonte de força. Quando finalmente entendemos nossas próprias feridas, conseguimos transformá-las em luz. Marina olhou para Juliano e Alice, sentindo o peso e a responsabilidade da maternidade em uma nova dimensão. A jornada que a levara ao fundo do abismo emocional havia despertado nela uma força que não sabia existir, uma clareza sobre quem era e quem queria se tornar. Cada decisão difícil, cada noite de choro silencioso de esperança e medo acumulados, contribuíam agora para a construção de uma mãe não perfeita, mas genuinamente forte. Ela percebeu que a transformação verdadeira não vinha da ausência de dor, mas da capacidade de enfrentar cada desafio, abraçar cada lágrima e encontrar sentido mesmo no caos. E se a verdadeira mudança não for sobre vencer o mundo, mas sobre vencer a si mesmo, enquanto contemplava o futuro, Marina sentiu a presença de algo maior.
a conexão com a própria essência, com os filhos, com Dona Lúcia e com todas as experiências que moldaram seu caminho. A foto antiga que causara choque agora parecia um símbolo de aprendizado, memória e vínculo. Cada gesto de amor, cada decisão de coragem, cada instante de vulnerabilidade se entrelaçava em uma narrativa que não poderia ser apagada. Marina compreendeu que a redenção não era um destino, mas uma jornada contínua, onde o passado e o presente se encontravam para iluminar o futuro. Será que a verdadeira redenção é quando percebemos que a força sempre esteve dentro de nós? 6 meses depois, Marina estava novamente no mesmo apartamento onde tantas lágrimas haviam sido derramadas, mas desta vez não havia desespero. Juliano brincava com Alice, os risos ecoando pelas paredes iluminadas pelo sol da manhã, e Dona Lúcia preparava um bolo, sorrindo com ternura e orgulho. Marina olhou para a fotografia antiga, agora guardada com cuidado, e sentiu que a vida não precisava ser perfeita para ser plena. Cada batalha enfrentada, cada decisão tomada, cada lágrima e abraço haviam construído algo maior. A certeza de que, apesar de tudo, a vida podia ser vivida com coragem, amor e esperança. E quando Juliano, com os olhos brilhando, disse: "Mãe, você é a pessoa mais forte que eu conheço", Marina sorriu, finalmente acreditando na própria força e no poder da transformação. Marina entendeu naquele silêncio tranquilo do fim de tarde que a vida nunca voltou a ser como antes, e talvez nunca devesse. O que mudou não foi apenas a realidade ao seu redor, mas a forma como ela se enxergava dentro dela. A mãe solteira que um dia caminhou com medo, segurando as mãos de Juliano e Alice, agora caminhava com consciência. Não porque o mundo se tornara mais fácil, mas porque ela havia se tornado mais forte. Ela aprendeu que algumas respostas não vêm no momento do desespero, mas no tempo da coragem. Que certos encontros não acontecem por acaso, e que aquela fotografia antiga, encontrada nas mãos de Dona Lúcia, não revelou apenas um segredo do passado, revelou uma verdade sobre quem Marina sempre foi. Alguém capaz de amar mesmo depois da dor, de continuar mesmo depois da queda, de proteger mesmo quando também precisava de proteção. Juliano e Alice não cresceram apenas vendo uma mãe lutar, cresceram vendo uma mulher escolher não desistir. E isso, mais do que qualquer conforto material, se tornaria o maior legado que Marina deixaria para eles. Porque filhos não aprendem força com palavras, aprendem observando quem permanece de pé quando tudo desmorona. Talvez esta não seja apenas a história de Marina. Talvez seja a história de muitas mães que assistem agora, em silêncio, reconhecendo pedaços da própria vida em cada decisão difícil, em cada lágrima contida, em cada recomeço improvisado. Histórias assim não existem para emocionar apenas. Existem para lembrar que ninguém atravessa a dor sozinho, mesmo quando parece.